Então eu estou lá, e algumas horas depois, porque eles já tinham avisado o pessoal de Fresno que eu era um garoto de Fresno. E como você sabe, nas prisões, os grupos gostam de fortalecer seus membros, eles querem ter o máximo de pessoas possível do seu grupo, e depois disso, eles passam para grupos maiores. Mas enfim, então eu estou lá e estou andando pela minha cela, me acostumando com eles. Eu estou em cela individual. Porque, sabe, não tinha tanta gente assim. De repente ouço um cara: "Ei, camarada!" Me viro e vejo um grandão loiro, cabelo comprido e barba, parado dizendo: "Você é de Fresno, né?" E eu já percebo que não quero nem conhecer esse cara, para começo de conversa. Então eu olho para ele, eu digo: o cara me olha, pisca devagar como o Jabba the Hutt, olha para o rasgo e pergunta: "Tem certeza que ele é branco? Ele nem fala inglês?" E aí o cara vai embora. Então isso vai chegar até o chefão. Bem, isso chega até os chefões e todo mundo. E aí todos ficam tipo, porque agora eles estão checando o cara que deu a informação. Certo. Você tem certeza? E sim? E ele fica tipo, sabe, esse tipo de coisa. Então passam-se 3 dias e basicamente Eu vou te entender. ninguém veio por 3 dias, certo? Tem um português acima de mim e estamos conversando em inglês pelo duto. Eu realmente não falo português. Falo um pouco de espanhol, mas não em português. Agora, ouçam meu inglês. De repente aparece um cara muito grande, um cara de 2 metros, mais de 150 quilos, cabelo preto. Esse é um membro de gangue branco? Branco grande, branco, cara. Irmandade Ariana. Bem, tudo fazia parte da Irmandade Ariana naquela época. Porque em Folsom, na época, basicamente só havia 2 facções de, entre aspas, brancos. Você tinha a Irmandade Ariana e tinha os motoqueiros. E alguns motoqueiros realmente andavam com a Irmandade Ariana. Principalmente se eles, sabe, não eram de um clube realmente importante ou algo assim. Mas tínhamos os Anjos do Inferno no pátio e afins. Então eles tinham a própria turma deles, separada dos outros. Sim, quero dizer, às vezes eles se alinhavam, mas isso era escolha deles, não escolha da Irmandade Ariana, basicamente. Beleza. Mas agora não reivindico nada, só estou lá. Enfim, aí o cara chega e eu faço a mesma coisa. E ele fala: "Não, não, não, eu sei que você pode falar inglês." Olhei para ele e falei: "Sim, por educação." Respondi por cortesia, mas inglês não é minha primeira língua. Eu disse que gaélico é minha primeira língua porque Marta era da Irlanda e até eu ter quase 6 anos, essa foi a primeira língua que aprendi. Ela chamava de fala da mamãe, era nossa língua exclusiva. Então, parecendo comigo, na época eu tinha cabelo castanho acobreado e olhos azuis. No Arizona, falar só gaélico meio que nos isolava, então eu tive que aprender inglês. Então foi quando eles apareceram, mas ele perguntou: "O que você é?" Nunca me declarei branco em nenhum momento. Se algo, me declaro celta. Então, eu disse para ele: "Bem, eu sou celta." Ele perguntou: "O que é um celta?" Eu disse para ele: "Você sabe, tipo os irlandeses e escoceses, sou parte irlandês, mas você não sabe o que é celta, nem conhece o gaélico." É. "Ah, não, cara, isso é coisa muito difícil. Eu não entendo. Eu não quero te contar." Aí ele fala assim: "Bom, quando você sair, os caras querem conversar com você." Mas você quer. "Ah, tá bom, tanto faz." E ele falou: "Então você é de Fresno?" Eu disse: "Não." Ele disse: "Está escrito no carro." Eu falei: "Eu caí de Fresno, não sou de Fresno." Ele perguntou de onde eu era. Respondi que morei 8 anos em Fresno, 8 em San Diego e a maior parte da vida em Phoenix. E eu disse: "Mas me disseram que nasci na ilha de Man. Sim. Por isso meus braços de trás dizem Pão Manx. Minhas tatuagens são todas de antes da prisão." Sim. Algumas das minhas tatuagens foram feitas por pessoas que aprenderam na prisão. Mas eles fizeram isso nas ruas, usando máquinas de tatuagem no estilo prisional. Fazer saía mais barato que comprar. Então você está em Folsom ou na Irmandade Celta? Quem é esse cara? Então, eu sou liberado para ir para o pátio porque não tem nada de errado com nada no meu histórico. Eu chego lá fora e o pátio está dividido. Tem essas arquibancadas. Os degraus e assentos pertencem à área dos brancos. Essa aqui é
a área da máfia mexicana. E aqui é a área da família Gorila Negra. Aqui é a área dos Bloods e a dos Crips fica ali. E tem a área dos Pisas e depois tem os outros. E os outros, naquela época, englobavam todos os asiáticos, nativos americanos, ilhéus do Pacífico e, na verdade, naquela época, até mesmo centro-americanos e sul-americanos podiam ser considerados como outros, se quisessem. Então eu saio. Quantas pessoas são? Você estima? Provavelmente nesta hora, provavelmente há cerca de 250 a 300 pessoas. E quantos brancos? Provavelmente cerca de, talvez, cerca de 35. Ok. Então eu saio. E 3 caras do grupo dos brancos vêm até mim. E eles disseram: Ei, sabe, esse cara chamado Wesley quer falar com você? Esse é o chefe? Ele não é o chefe, é um dos chefes tenentes. Sim. Então eu vou até lá e eles estão na área dos pesos. Tem mais brancos na área dos pesos. E os pesos são a mesma coisa. Eles estão separados por raças e cada um tem seus próprios pesos. Ninguém pode compartilhar os pesos. Isso era muito importante para mim. Na prisão, não dava para compartilhar as coisas. Não podia pegar comida do prato de outra raça. Essas pequenas coisinhas, porque nas ruas eu nunca fui racista e nunca tive esses problemas. Eu não entendia e sempre o deixava confuso. Ao falarem de comida, dizem: não se tira comida do prato de um homem negro. E eu respondia: mas foi um homem negro que colocou essa comida aí? Isso estava além da compreensão deles. Eles não conseguiam entender isso. Normalmente, se ficam sem drogas, procuram outra raça. E era isso que eu costumava dizer para eles. Eu dizia: espera um minuto, deixa eu entender isso. Eu não posso pegar uma comida perfeitamente boa. Ele nem encostou no prato dele, mas você vai injetar drogas que saíram do traseiro de um homem negro. Então esse é outro caso de, ok, onde é uma coisa diferente, ok. Então de qualquer forma nós estamos andando e o Wesley está lá. E o Wesley não está dirigindo ferro. Ele está sentado como se presidisse uma reunião. Ele está cercado pelos maiores caras brancos fortões. Eles têm tatuagens nazistas. E ele tem a suástica, raios de suásticas. E ele é assim. Então, nós entendemos que você tem uma crise de identidade. Eu disse para ele: não, eu não tenho crise de identidade. Eu sei exatamente quem diabos eu sou, eu disse. Mas alguns desses caras que são meio irlandeses não sabem quem são. E eles ficam meio que me olhando e tal. Muita gente não sabe que a Irmandade Ariana tinha 2 facções internas. Tinha o lado irlandês e o lado alemão. E antes de serem a Irmandade Ariana, eles eram na verdade os Bluebirds. Era o original. A gangue branca se chamava Bluebirds. Os mais velhos costumam ter um Bluebird tatuado, geralmente no bíceps ou tornozelo. Então eles se tornaram... Eles tinham um cara chamado Bulldog quando formavam a Irmandade Ariana. Esse cara, Bulldog, foi o cara que se tornou o líder do lado irlandês e esse outro cara se tornou o lado alemão. Então você entrou cedo o suficiente para realmente conhecer durante... Eu sei, eu conheci o Bulldog. Pessoas que começaram agora. Sim. Encontrei o Bulldog anos depois em outra prisão. Eles não te contaram por que começaram isso? Começou originalmente como proteção, porque os brancos tendiam a entrar e logo eram vítimas de negros e hispânicos, pois havia muito mais negros e hispânicos nas prisões. Sempre os que são maioria acabam escolhendo os que são minoria. Sim, especialmente para quem veio do sul da Califórnia. No condado de Los Angeles, os negros têm o controle. E se você entrar lá, nenhum branco chega na prisão com um par de sapatos vindo do condado de Los Angeles. Eles simplesmente perdem os sapatos automaticamente. Isso faz parte do jogo. Wesley contou que vai. Eu disse que realmente não preciso de nada. Como assim em qualquer coisa? Ele disse. E proteção? Eu disse que me viro bem. Ele disse, não, você não entende. Eu disse, não, eu entendo sim. Eu disse que faço o meu próprio esquema. Não tenho nada contra vocês. Façam o que quiserem, como sempre. Mas eu tenho 13 anos para cumprir e pretendo voltar para casa para minha esposa e meu filho. Então você está tentando ser independente? Sim.
E então ele fica tipo, o quê? O quê? E eles ficam meio confusos. Então ele falou que precisamos conversar. Eles meio que me dispensaram. Então saí e comecei a andar pelo pátio. Sim, O lance sobre Folsom é que eles têm uma pista. certo. E eu sabia sobre essa pista porque essa pista era feita em um filme Sim. sobre um cara que era um corredor olímpico que poderia quebrar o recorde olímpico, mas ele não conseguiu sair da coisa. Mas a pista foi realmente construída para o filme. O problema é que a pista não chega nem perto do seu tamanho para ser isso. É tipo uma pistinha minúscula. Então eles tiveram que ficar fazendo várias tomadas de câmera ao redor para mostrar que ele realmente fez aquilo. Enfim, alguns dias se passam. E de repente me dizem que eu tenho que entrar nos smokers. E os smokers eram um ringue de luta que eles tinham no pátio. O problema era que, apesar de chamarem de boxe, não seguia as regras de Marcus Queensbury ou similares. Vai e faça o seu melhor. E eles me disseram que, sabe, iam escolher alguém para lutar comigo. Ok, então é melhor você ir. Eu concordei porque disseram, sua única opção é ir para o PC e se trancar. Sim, eu vou estar lá. E eles meio que olham para mim porque, tipo, eu não sou ninguém, pelo que eles acham, tenho 30 anos, mais velho que a maioria dos caras de lá. Eles sabem do seu histórico militar? Não. Tudo bem. Eles basicamente sabiam que eu era um motociclista por causa de algumas das minhas tatuagens, mas fora isso, eles não sabiam. Sim. E eu conversei com alguns motociclistas que eu conhecia, pessoas dos clubes deles. Sim. Então, alguns motociclistas com quem eu tive contato. Mas eu também não gostaria de andar com os motociclistas. Mas um dos caras me explicou que qualquer um que for desafiado a ir para o Smoker, se pertencer a um desses grupos, tem que ir lá. Caso contrário, eles não salvam a reputação do grupo, o que demonstra fraqueza. Então eles vão acabar com o cara por não ter entrado. Ah, Mas um cara me disse, olha, eles vão escolher alguém que seja bem grande e provavelmente muito forte. Aprendi há muito tempo que músculos não significam nada, e geralmente quem tem mais músculos é mais lento. Eles não sabem lutar. É por isso que eles têm músculos grandes, para que as pessoas fiquem com medo de lutar com eles e tudo mais. Então a gente chegava lá e os policiais assistiam porque era um entretenimento gratuito. eles provavelmente faziam apostas neles. Ah, tenho certeza que faziam. De qualquer forma, eles tocam o sino e dizem, ok, vamos tocar o sino e não vamos parar até que alguém fique inconsciente. Sabe, E são os policiais dizendo isso? são os policiais. Então eles trazem as luvas e nos dão. São luvas de 8 onças. Não são luvas grandes, eram tipo, sabe, luvas com um acolchoamento bem fino. Então eu entro e, como esperado, esse cara grandão entra também. Tenho 1,67 metros e esse cara, como disse, deve ter quase 1,80 metros. E sabe, o cara chega e me diz, olha, eu não vou te machucar muito, mas eu tenho que te machucar porque eles esperam isso de mim. Eu disse, ok, o mesmo. Ele foi, falei, não vou te machucar muito, só o necessário. E ele meio que me olha e balança a cabeça assim. Tipo, sabe, todos estão sorrindo porque sabem que isso já está resolvido. Então o cara se vira de novo e diz, ok, vou te dizer uma coisa, vamos ser justos, você pode dar o primeiro golpe. Eu disse, ok. Então eu fui pra cima, dei um soco na garganta dele com toda a força que pude, chutei o joelho dele por baixo e agarrei o rosto dele, batendo com ele no meu joelho. E agora ele estava inconsciente, sem conseguir respirar e não conseguia ficar de pé. Aí eu me virei e disse, próximo. Caramba. O policial está lá parado e de repente faz ding. E todo mundo está apenas me encarando. E eu digo, ok. E eu saí, fui andando e continuei com a minha vida. Sim. E eu aqui, caras passando e dizendo coisa secreta, sabe? Eu escuto isso. Sim. Então, um policial se aproximou e disse, você foi militar? Eu respondi. Vou dar uma olhada no seu arquivo C.
Eu não sei, eu nem sabia o que era um arquivo C esse tempo todo. Bem, esse é o seu arquivo central. Tudo sobre você deveria estar no seu arquivo central. Ok. Eles têm uma parte visível em alguns momentos e outra confidencial. Sim. Bem, ele vai embora, não penso mais nisso. Então, alguns dias depois, me dizem que tenho que voltar para a sala dos fumantes porque eles acham que aquilo foi sorte. O mesmo cara, ele perdeu a moral agora. Bem, não, eles, vai ser um cara diferente. Beleza. Mas porque agora eles têm um cara que é treinado em karatê. Esse cara vai me machucar e causar grande dano. Eles dizem isso para ver minha reação. E eu falei, tudo bem. E eles perguntaram, você faz karatê? E eu disse, não, absolutamente não faço. Ele sabe karatê muito bem. Tudo bem. Conversei com alguns motoqueiros e eles confirmaram. Estavam falando do cara. Ele disse, sim, o cara tem faixa preta em karatê. E aparentemente, sabe, ele fez algumas exibições em algumas feiras do condado e blá blá blá. Ele está aqui porque quebrou o braço de um cara com karatê e te denunciou por agressão. Eu concordei e ele respondeu. Você vai lutar com ele? Sim, quero dizer, por que não? E ele sabe karatê? Eu disse, tudo bem, sabe. Ele não foi queimado na selva do Panamá. Então eu entro nesse negócio e o cara chega lá e faz todo aquele lance. Ele está fazendo todo esse preparo. E bem quando ele começa a vir na minha direção, eu me abaixo completamente, ficando de joelhos. E eu enfio meu punho direito o mais fundo possível nos testículos dele, empurrando até o peito, e vejo os olhos dele virarem para cima, ficando brancos, e ele simplesmente desaba. E então, eu basicamente me levantei e bati a cabeça dele em um dos cantos do ringue, depois levei ele até outro canto e bati de novo. Sim. E então eu joguei ele para fora do ringue. Foi isso, não acabou pra ele. E eu olhei para todo mundo e disse, próximo. E de novo eles ficaram assim, tipo, sem saber o que dizer. Saí do ringue. Mais tarde, né, enquanto ia comer, um policial apareceu e disse, li seu arquivo. Ele perguntou, Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América. Que unidade? Reconhecimento forçado? Eu confirmei. Ele falou, droga. Ele disse, forças especiais. Eu disse, operações especiais. Ele disse, tipo os boinas verdes. Eu falei, não, nós somos melhores do que eles. E aí o cara fica tipo, eu falei, ele disse, eu mantenho isso em segredo. Beleza. No dia seguinte, consigo um emprego como técnico cirúrgico em Folsom. Eles me mandam para lá e conheço o Dr. Texter. E ele leu sobre o que eu fiz lá em Vacaville. Ele respondeu, então você é qualificado. Então ele disse, ótimo, somos 5 médicos, cada um com um técnico cirúrgico. Ele disse que só você é qualificado. Os outros aprenderam enquanto estavam aqui, então eles conseguem fazer as coisas, mas não de forma prática como você. Ele falou, é assim que fazemos. Você vai retirar os chumbinhos quando eles forem atingidos por espingarda. E geralmente vem do outro Sanquentam para cá. Você vai remover cistos sebáceos. Alguns caras precisam tirar tatuagens, cortando ou queimando do pescoço e das mãos. Porque eles vão sair de novo para as ruas e não querem esse peso. Você vai me ajudar em tudo que eu precisar, depois fazer curativos e afins. Aí ele perguntou, tem algum problema com isso? Você sabe usar um esterilizador? Sim, sei, pois esterilizamos nosso próprio equipamento. Beleza! Aí ele falou, você é o meu cara. Você não precisa trabalhar para mais ninguém, a não ser que queira, mas você é o meu cara. Beleza. Ele me leva, apresenta ao técnico de laboratório preso, e o de raio-x preso me apresenta aos técnicos cirúrgicos. Conheço esse cara, Juan Greer, um homem negro e muito grande. Tem bíceps de 66 centímetros. Ele é da BGF. Eu preciso conhecer esse cara. Aquele é Paco Joe, e ele é da máfia mexicana. Aí eu conheço esse cara branco, muito, muito, muito esquisito, sabe? Que parece que tá sempre chapado, mas os olhos dele ficam pulando para todo lado, e ele tá meio suando de nervoso.
E aí tem o Wesley Tucker, o cara que eu conheci, que é o chefe com quem eu acabei de ter a primeira reunião. Ele era o principal técnico cirúrgico naquela época. Uau. Quando ele chega, digo: "Oi, Wes, tudo bem?" E ele fala: "O que você está fazendo aqui?" O cara diz: ele era médico da Marinha, qualificado como técnico cirúrgico, e pergunta: "Você não disse que serviu nas Forças Armadas?" Não sabia que eu deveria. O doutor sai e ficamos parados. Wesley fala: "Você tem que entender que quem manda aqui sou eu." Certo? Diz para ele que eu não me importo. Ele fala: "Eu vou querer, sabe, aquilo. Faço parte da Irmandade Ariana e já andei com os demônios confederados." Ele olha para mim e fala: "Bem, eu estou na prisão há 5 anos. Eu disse que fiz. Meu tempo no Vietnã." Ele olha para mim e eu falo: "Você está impressionado?" Ele responde: "O que eu disse, não estou impressionado. Você está impressionado? Podemos fazer isso o dia todo. Queremos trocar nossas credenciais. Eu posso fazer isso com você." E ele fala: "Você não entende. Eu posso mandar te machucar." Eu disse: "Você já tentou." E ele disse: Eu falei: "Mas você consegue me machucar?" Ele disse: "O que eu disse? Você falou que pode mandar me machucar. Mas você consegue me machucar?" E ele recua. Bem, eu tô fora daqui. E ele passa por mim, vai embora. E Juan Greer começa a rir. Aquele negão grandão. Ele ri e diz: "Eu devia ter vendido ingresso para isso. Nunca vi ninguém fazer ele calar a boca e fugir." Mas agora você feriu o ego dele. Ele diz: "Agora você tem um inimigo de verdade." Ele fala: "Ele não vai gostar nada disso." Ele fala: "Então é melhor você tomar cuidado." Eu disse: "Sem problema. Volto para minha cela porque ainda estou na orientação." Você tem sua própria cela individual. Minha própria cela individual, e eu recebo uma mudança de cela. Agora estou indo para o prédio 3. Prédio 3, uma cela comum da ala principal. Chego lá, o policial me acompanha, mas ainda são celas individuais. Mas é muito engraçado porque, enquanto eu estou andando pelo corredor, meu vizinho aqui do lado. A cama debaixo dele foi movida para cima, virando uma beliche. Mesmo sem ter, ele não precisava. Mas o que ele tem lá embaixo é uma armação de cela, onde ele faz celas de couro, celas de tamanho real na cela dele, porque esse é o hobby dele. Uau. Ele dorme no beliche e trabalha embaixo. Entro lá e cerca de 1 hora depois, ele fala comigo. Eu falo: "É", e ele diz: "Você é novo aqui, né?" Eu falo: "É". Aí ele fala: "Você é aquele que o Wesley não gosta, né?" Eu falo, ele diz: "Tenho algo para você." Eu penso: já sei que não devo aceitar nada na prisão. Ele diz: "Você vai precisar disso", e me entrega 3 listas telefônicas do condado de Los Angeles, têm cerca de 11 centímetros de espessura. E um rolo de fita adesiva. Ele disse: "Faça um colete para você, você vai precisar." E claro, naquela época, eles costumavam fornecer aqueles casacos grossos da Marinha, feitos de lã. Folsom é muito frio. E então eu faço esse colete com listas telefônicas, fita adesiva e tal, e ele fala: "Você quer uma faca?" Diz para ele: "Não", eu disse, porque eu já tinha dito para mim mesmo: se eu pegar uma faca, se eu carregar uma faca na prisão, eu nunca vou sair da prisão. Porque eu vou usar, eu sei usar e vou usar muito bem. O meu lance era não matar ninguém se eu pudesse evitar. Claro. Mas eu também disse que, se eu tiver que fazer, eu vou aleijar eles. Porque aí eu posso explicar aleijar alguém para o conselho, mas eu não consigo mais explicar matar alguém. Essa era a minha mentalidade e pensamentos. Por algum motivo parecia mais sensato. Então, de qualquer forma, eu saio, vou para o pátio, continuo sendo vigiado, continuo sendo vigiado. Eles não sabem o que fazer. E de repente, outros caras brancos começaram a andar comigo. E não fazendo mais parte das coisas. Mas ele não te deu sinal verde? Bem, ele falou isso para as pessoas, sabe? Bem, na verdade ele foi até a BGF para dar a eles a oportunidade de me esfaquear. E Juan Greer disse para ele: "De jeito nenhum." Ele disse para os caras: "Não, ele vai, nós não vamos ajudá-lo.
mas também não vamos machucá-lo. Nós só vamos assistir isso porque está ficando realmente divertido. E então ele foi até lá e falou com o chefe dos tiros da máfia mexicana do norte. E o P.A. diz: ei, ninguém apoia os garotos brancos nisso. Isso é coisa deles. Nós não vamos nos envolver nisso. Então tem esse velho branco no pátio e a gente estava lá fora um dia. E ele se aproxima e diz: eu não sei o que pensar de você. Ele diz: ou você é um dos caras mais durões que eu já conheci, ou mais provavelmente, você é um dos caras mais estúpidos e malucos. Ele diz: eu meio que espero que seja a segunda opção, porque se você for tão durão assim, ele diz: vai haver um banho de sangue um dia desses, e eu não quero estar por perto porque ou você vai matar muita gente ou eles vão te matar. Vai precisar de muitos para conseguir e haverá muito tiroteio. Ele diz que não gosta de tiroteio. Ele disse, e me deu uma frase que usei muitos anos depois. Ele disse: sabe, toda a minha vida, ele disse, nunca fui alérgico a nada, exceto a uma coisa. Isso são pequenos projéteis de chumbo entrando no meu corpo em alta velocidade. Isso acaba com o meu dia inteiro. Ele disse que não queria estar perto de você quando isso começasse. Enfim, ele me disse: mas se cuida, porque eles ainda estão por aí, tentando descobrir. Mas um mensageiro da BGF me contou que ninguém mais vai ajudá-lo. Isso vai acabar sendo revelado. Agora eles estão irritados porque procuraram os motoqueiros, sabendo da minha ligação. O motoqueiro falou: ele é membro oficial. Nós não vamos contra ele. Por que faríamos isso? Então agora eles estão realmente limitados. Agora eles só têm um grupo de cerca de 15 caras que eles realmente podem mandar contra mim. Os 2 caras com quem eu já lutei, eles não vão vir contra mim de novo porque eles não querem que eles apanhem de novo. Fica feio, uma vez pode ser sorte. Wesley não vem contra mim e os 2 chefes, que já são mais velhos, também não voltarão. Agora é só esse pequeno grupo de pessoas, só eles. Eles não poderiam mandar todos de uma vez? Sim, então eles estão pensando sobre isso. Sim. Mas naquela época não fizeram isso. Ok. Naquela época eles não tinham essa mentalidade covarde de agir em bando. Naquela época, o máximo que eles conseguiam fazer era mandar 2 caras atrás de você. Então, é quase tudo homem, não todos, mas quase. Praticamente. Então, o lance é que havia muitos pontos cegos em Folsom. Um dos lugares era o Blood Alley, conhecido por frequentes facadas. Como o atirador precisa se virar para atirar no beco, não há um tiro limpo para eles. Certo, entendi. A única outra torre está no topo da colina da indústria. A menos que seja um atirador de elite, não vai acertar nada lá de cima. É longe demais. Dá para gravar, mas não acertar. Quando está no pátio, geralmente toma banho no corredor sangrento, usando os chuveiros de lá. Eu, porém, não tomo banho no pátio. Eu não vi a necessidade de ir lá. Mas, de qualquer forma, um dia eu acabei passando pela área do corredor sangrento. E pelo canto dos olhos com percepção aguçada. Eu vejo esses 2 caras se levantarem de uma mesa onde estavam jogando cartas e começarem a andar na minha direção. Então, conforme eles vêm, conforme eles vão se aproximando, vejo que um deles está com a mão em concha. Isso indica que ele segura algo na mão. O outro cara, eu vejo que ele está com uma sacola na mão aqui, então estou imaginando que ele tem algo para jogar em mim, provavelmente no meu rosto aqui. Eles só me puxam para o outro cara ser esfaqueado. Esse é meu raciocínio. Bem, enquanto eles vêm juntos por aqui e eu ando, esperam que eu siga esse caminho. Então, de repente, eu fiz isso. E quando eu girei de volta para a minha direção, Sim. o cara com a bolsa decide jogar as coisas. Bem, ele acaba acertando o outro cara parcialmente no rosto. Com isso, é tipo um pó de barrilha, algo assim. Eles pegaram de lá o que podia causar cegueira parcial. De onde que eles conseguiram isso? Da indústria, pois fabricam placas de carro. E eles tinham todos aqueles produtos químicos. Então eles tinham esse carbonato de sódio em pó, porque não dava para passar líquidos. Ele joga e acerta o rosto esquerdo do cara. O cara se vira e, claro, agora ele estica o braço ao máximo para tentar me pegar. Bem, ele me acerta bem na mão. Eu tenho uma pequena cicatriz, tá vendo? Ah, sim. Então ele me acerta e corta minha mão. Agora agarro e viro a mão dele.
Eu tiro a faca dele, jogo a faca em cima do prédio, quebro o cotovelo dele e o jogo no chão. O outro larga a bolsa já jogada longe e corre gritando para os chuveiros. Não foi minha decisão, nem culpa minha. Não quis dizer nada. Nesse momento, 3 caras saem do chuveiro e começam a bater neles. Batendo neles por terem falhado na missão. Por falharem na missão e gritarem que aquilo não era a decisão dele. E o cara está no chão com o cotovelo quebrado. Chutei ele 6, 7 vezes nas costelas e falei: da próxima vez, se vier atrás de mim, não vai andar. E eu fui embora. Então, cerca de uma semana se passa e finalmente ouço rumores de que está chegando ao auge. E parte do meu trabalho no hospital era que tínhamos pacientes de vez em quando, então eu tinha que levar livros da biblioteca de volta para a biblioteca, trocá-los. Um dia, estou saindo e caminhando ao longo da cerca com as mãos cheias de livros. E lá está Wesley Tucker, e ele está com uns 9 caras atrás dele. E nós estamos bem atrás da padaria, que fica bem ali, no caminho deles. E ele vem até mim. E ele diz: precisamos resolver isso hoje. Eu disse a ele: ok. Ele falou: então é o seguinte, você não pode ser independente. Isso não pode continuar. Ele falou agora. Ele falou: vou te dar algumas opções. Você pode vir ser um torpedo para mim. Você pode vir ser uma mula para mim. Você pode ir para a proteção ou pode virar meu punk, porque eu preciso de uma nova mulherzinha. Ele está te desafiando nas 2 últimas. E ele está com esses outros caras. E eu pude ver facas na cintura de alguns desses caras. E ele diz, porque senão, ele fala, eu vou mandar te furar. Ele fala, então faça uma escolha. E ele fala, eu meio que espero que você escolha o número 4, porque eu realmente preciso de uma nova namorada. Ele se vira e sorri para os caras atrás dele. Isso é a pior coisa que você pode chamar eles. E quando ele se vira de novo, eu digo, vou querer o número 5. E ele fala, 5. Nesse momento eu acertei ele o mais forte que pude no queixo, derrubei ele no chão. Eu levantei ele e joguei ele na cerca e comecei a bater nele no plexo solar. Sim. Eu não estou pensando que isso pode parecer assim visto de uma torre de vigilância. Sim, Bem, todos os caras ao redor dele correm. Eles sabem que vão começar a atirar. Eles atiram para matar. Bem, a questão é que naquela época, sim, eles atiravam para matar, especialmente se achassem que havia uma arma. Sim. Eu bato nele e ele pergunta, o que você está fazendo? Ele fala que vão atirar na gente. Pergunto, você tem medo de morrer? Em que momento? Naquele instante, uma bala acertou bem ao lado do meu pé e eu agarrei ele e girei. E assim que eu girei, uma bala acertou exatamente onde a gente estava em pé, na cerca. Jogo ele de novo na cerca e começo a bater em seu rosto com a mão esquerda. E eu ouço os alarmes tocando e olho para cima, e de um dos prédios saem esses policiais. E tem um policial. E ele é meio mexicano, meio samoano. Ele tem cerca de Cara grande. 1,98 m, 180 quilos de puro músculo. Magdaleno corre em alta velocidade. Eu o vejo. Quando ele faz isso, dou um passo atrás, abro as mãos e mostro que estou desarmado. Esse cara me acerta tão forte que quase me rala como um ralador de queijo. Fiquei com hematomas por 2 semanas nas costas, marcados pelos elos da cerca de arame. Do jeito que ele me acertou, tirou todo o meu ar e ele está segurando a cerca e me pressionando contra ela. Outros caras agarram Tucker. Sim. Eles nos algemam e levam para o andar acima do prédio administrativo. E eles nos colocam e me colocam, eu em um quarto, ele em outro quarto. Eu consigo ouvi-lo e ele diz, cara, o cara é maluco, ele disse. Ele não tinha medo de morrer. Ele não teme a morte, é maluco. Não pode deixá-lo aqui. E eu pensei, esse cara é o grandão, o chefão, o durão, vai mandar me matar, blá, blá, blá. E ele está choramingando como um moleque mimado. Esse é o meu pensamento certo. Então entra um grande conselheiro correcional negro chamado Sr. Brown. O Sr. Brown senta, me olha com um toco de charuto e pergunta, você não tem medo de morrer? Eu disse, não foi isso que falei. Ele perguntou, o que você disse? Perguntei se ele tinha medo de morrer.
E ele falou, o que isso quer dizer? Então, bem, ele não quer, ficou me ameaçando. Eu só queria avisar ele. Se ele é tudo isso, sabe? Então, sabe, você tem medo de morrer? Confia em mim. Quando isso acontecer, você provavelmente nem estará respirando. E ele disse, isso foi, você acabou de fazer uma ameaça para esse homem? E eu disse, não, senhor, eu nunca fiz uma ameaça na minha vida, é uma promessa. Se esse homem chegar perto de mim de novo, ele para de respirar. Eu te prometo. E eu disse, o lance sobre ameaças é que ameaças são coisas que você não necessariamente pretende cumprir. Eu sempre cumpri uma promessa. E Brown diz, você é mais maluco que um bolo de frutas. Ele se levanta e vai embora. E algumas horas depois, eu sou levado, eu sou colocado meio que em um anúncio. Área de segregação administrativa. O policial chegou e perguntou, você bateu no Wesley Tucker no pátio? Eu respondi, sim, bati. Ah, cara, vai ser ruim para ele. Ele perguntou, por que não mandei outra pessoa? Respondi que ele tentou. E ele falou, você é o cara que chegou aqui há poucas semanas e já bateu em alguns deles no ringue? Ele falou, ah não, agora você está aqui em cima. Eu disse, sim. Ele falou, você sabe que vai ser transferido, né? Eu falei, não. Ele disse, você não pode fazer esse tipo de coisa aqui e continuar aqui. Ele falou, você vai para San Quentin. Ok, 2 dias depois estou em San Quentin. Uau. Então eu chego em San Quentin? Eles já receberam a notícia? Sim, eles mandaram a notícia na hora. Então eu chego lá e esse policial chega até mim e diz, sua fama já chegou aqui. Eu disse, sério? Ele respondeu, e ele perguntou, você não vai sair para o pátio, vai? Eu disse, vou sim, por que não? Ele disse que vão te esperar. Eu respondi, tá bom. O que eu não sabia era que Juan Greer já avisara os irmãos sobre mim e o que eu fiz. E que eu não aceito esse tipo de coisa. Então, de repente, eu saio para o pátio, vou andando, eles têm uma cabaninha onde vendem sanduíches quentes e leite e outras coisas assim. Então eu tô lá, vou comprar um tipo de pizza quente para mim. Aí o cara negro chega e fala, deixa com a gente. E ele me paga o almoço e diz, é o seguinte. Ele fala, você conhece um cara chamado Pink Pussy? Eu disse para ele, sim, conheço, falei. Ele é o presidente do Unknown Riders Motorcycle Club de Fresno. Eu sou o Tony, sou o sobrinho dele. Ele já me disse que se eu te encontrasse, era para te dar o devido respeito. Por quê? O tenente dele lá era um dos meus caras, servi com ele no Vietnã. Uau. Que fazia parte do clube, então eu conhecia o clube deles. Eu costumava trabalhar nas motos deles para ele o tempo todo. Então ele diz, então sabe, nós aqui, vamos ficar de olho e de ouvido em você. Sim. Não podemos fazer por você. Sim. Vamos garantir que tudo que chegar até você será direto. Então tá, então eu estou lá. Após cerca de uma semana, estou andando na pista e chego lá. Há uma área de pesos que é meio que para os outros e ninguém realmente usa, porque os asiáticos não malham muito, os nativos americanos também não estavam malhando. Os pesos são deles, então estou lá usando os pesos deles. Eu saio da pilha de pesos e vejo esse cara me olhando de um jeito estranho. E ele está meio que se aproximando, e toda vez que ele começa a chegar um pouco perto, eu dou um passo para trás. Está começando a ficar meio próximo. Começou a ficar próximo. De repente, Tony faz isso, ou seja, ele está com uma faca presa atrás do cinto. Ele está tentando chegar perto o suficiente de mim, porque quer agarrar meu braço. Assim ele pode me pegar. Então eu estou circulando ele, certo? Estou fazendo ele me seguir. Isso faz outros caras do pátio perceberem que algo está acontecendo aqui. Finalmente, o cara puxa a faca e corre na minha direção assim. Eu fui treinado, como eu disse, em combate corpo a corpo. Sim. Luta corporal com faca, essas coisas. A maioria das pessoas que eu realmente matei no Vietnã foi com minha faca.
Ele corre até mim e agarra o seu braço que está totalmente estendido. Agarro o braço dele, dobro para trás, ele solta a faca, chuto-a para longe e ela cai no ralo. Os policiais tentaram por horas tirar a faca. Quebro um pulso dele, agarro o outro e dobro até quebrar também. Puxei o braço dele para trás até deslocar ambos os ombros. E então eu sentei ele e disse: "Senta aqui, alguém vai vir te buscar." E fui embora. Tony veio correndo e disse: "Estávamos lá caso algo desse errado." Ele estava com vários e eles tinham facas. Eram uns 7, todos com facas grandes. Então, caso você precisasse de ajuda, a gente estava lá para te proteger. Então, cerca de 1 hora depois, eu estou indo até o... Precisávamos subir os degraus grandes até o pátio superior e retornar às celas. Esse cara me para no bloco das celas e diz: "Sabe, aquele cara teve que ser levado para o hospital fora da prisão. Eles não sabem se ele vai usar as mãos de novo." Eu disse: "Um de vocês vai ter que limpar a bunda dele. Acho que é assim que mostram cuidado." E o cara fala: "Quem você pensa que é?" Falei para ele: "Só tentando cumprir meu tempo, gostaria que me deixasse em paz." E então acabou. Nos 2 meses seguintes, fui ao ringue de fumantes mais 5 vezes. Assim, Um cara realmente me acertou 3 ou 4 vezes durante os golpes. Por quê? Ele era sólido demais para eu derrubar rápido. certo. A maioria das minhas lutas durava menos de 2 minutos. Ele resistiu 5 minutos. Tive que jogar minhas pernas na cintura dele, agarrar suas orelhas e cair para trás. Quando o aproximei, usei uma chave de braço e o apaguei. E então eu me levantei e chutei várias vezes os testículos dele, para que eles inchassem, para que ele pensasse em mim, e então pisei com força nos 2 tornozelos dele. Sim. Essa foi minha última briga. Depois disso, pelos próximos quase 20 anos, eu frequentei prisões e instituições. Por isso criaram os níveis 3, chamando-os de prisões. Sim. Depois disso diziam: "Ah, vão deixar o Morgan em paz." Na prisão, eu era conhecido como Morgan. Eu não ganhei um apelido na prisão. As pessoas tentaram me dar apelidos na prisão, tentaram me chamar de professor, tentaram me chamar de brutamontes, tentaram me dar vários outros. Eu dizia para eles: "Não, não, não." Então você ficou independente? Eu fiquei independente.